queria convidar vocês para abrir em Tiago 4, 6. Hoje nós vamos estar mudando um pouquinho nossa série, né? Muito mais. Mas Deus tem uma palavra para hoje, para esse momento. As músicas também, eu creio que foi do Senhor, né? Já estava tudo preparado, todo o repertório, orado, mas a gente tem que também estar pronto, né? E hoje de manhã eu estava orando, estava pegando o violão, e eu falei, o Alexandre perguntou, se tem alguma música? Eu falei, não tenho, estou pensando, estou orando aqui no violão, mas não tenho. Então, todas as músicas que foram escolhidas, eu creio que... ele não sabia também da mensagem, né? Não conhecia a mensagem, o texto. Eu creio que Deus já tem abençoado nossas vidas, principalmente no sentido que a gente tem que cantar aquilo que a gente está expressando no momento, né? A gente tem que ser honesto com Deus. Essa palavra honesto é uma palavra que a gente vai estar repetindo aqui. Tiago 4, de 6 a 10. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertam-se o vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja usando agora esse momento para falar conosco através da Tua palavra, que ela é viva, verdadeira e eficaz, Senhor, para nos consolar, para nos despertar, para nos chamar para Ti e para nos edificar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos corações abertos, ouvidos prontos para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer. Amém? Interessante que a palavra de Deus diz que muitas vezes, em momentos de tristeza, são momentos que a gente aprende mais do que em momentos de felicidade, né? E então eu creio que esse texto é um texto, principalmente, né, isso, verso 10 aqui, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6, ele fala a mesma coisa, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Interessante que quando o braço do Senhor, a mão do Senhor, aquilo que Ele opera, o que Deus faz, na soberania de Deus. Isaías fala, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, para que a seu tempo, no tempo dele, né, aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, possa acontecer. Nos versos, eu já queria caminhar aqui, né, para o verso 6 ao 7, que fala que Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Essa frase, Deus dá graça aos humildes. Quem quer a graça de Deus? Em tempo difícil, quem quer a graça de Deus? A graça de Deus, que o amor de Deus por nós, o amor de Deus operando em nós e através de nós. Amém? Então, Deus dá graça aos humildes. Nós temos falado, né, Romanos, aquele texto tão importante de Romanos 8, que Deus quer nos fazer parecidos com Jesus. A transformação, aquilo que Deus quer fazer em nós. E Ele usa todas as coisas para isso, para que a gente se torne parecido com Jesus. Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus é humilde, Ele é o Rei humilde. Inclusive, muitas pessoas não entendiam como que um Messias podia ser como Jesus. Então, Deus quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente se torne mais parecido com Jesus. E o Senhor Jesus é humilde. Amém? E interessante que esse texto está dizendo, né? Porque Ele dá graça. Deus dá maior graça. Presta atenção.
Porque Deus resiste aos soberbos, aquele que de alguma maneira quer andar na sua própria, quer estar no controle, quer andar no seu próprio entendimento, quer estar no seu próprio desejo, na sua própria vontade, mas dá graça aos humildes. É isso que a palavra está falando. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, porque essas coisas, esse coração, Deus não despreza, tu não desprezarás. Então, quando eu sou orgulhoso, né, é como aquela intenção que aconteceu com Adão e Eva, né? Deus colocou eles ali e de alguma maneira eles foram ouvir outras pessoas, né? Foram ouvir Satanás, as mentiras, foram ouvir rebeldia, foram ouvir oposição a Deus. E por isso que nesse versículo, logo depois, ele fala: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Então você não ser soberbo, né? Você ser humilde, a primeira condição disso é você submeter a Deus, é você não tentar você criar a sua narrativa, é não tentar você ter o seu controle, é tentar, sabe, você não ser o Senhor, deixar Deus ser Deus. Para Deus ser Deus, você tem que ser humilde, né? Interessante como Jesus, ele estava orando ali um pouco antes do sacrifício dele, da cruz. Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Então, nesse tipo de momento, né, quando os amigos de Daniel, eles foram para aquela fornalha, e eles falaram: olha, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Então são momentos como esse que a gente deixa Deus ser Deus. Esse é o tipo de humildade. Submetei-vos, pois, a Deus. E essa soberania de Deus é uma soberania que vem com graça. Não é simplesmente Deus quer fazer, né, como se fosse o gênio da lâmpada. Ele vai fazer e não tenho nada para fazer. Mas a gente pode se colocar em momentos difíceis diante de Deus, com o coração quebrantado e contrito, e a gente pode sim buscar Deus, a gente pode sim se humilhar para que a graça de Deus nos alcance. É uma escolha. Sujeitai-vos a Deus versus deixar-se levar pelas artimanhas do inimigo. Então essa vai ser uma decisão, uma escolha nossa. Amém? E aí ele fala: resistir ao diabo. O problema é que muitas vezes a gente a gente troca esses versículos, né, e cria as nossas próprias versões, né? Resistir ao diabo. Tem gente que tenta resistir às tentações, né, e foge do diabo. E a palavra de Deus fala para a gente resistir ao diabo e fugir das tentações. Fugir das tentações, das paixões da mocidade. Lembra José no Egito? Ele não ficou ali tentando resistir à tentação. O que ele fez? Ele saiu correndo. Porque faz parte, esse coração contrito é reconhecer quem nós somos, que nós somos como pó. O Senhor sabe que a gente é pó. O Senhor sabe que a gente é fraco. A gente cantou: Senhor, eu só tenho a Ti, eu sou fraco. O salmista diz: eu sou fraco e necessitado, mas os... Vamos ver se dá certo isso aqui. Obrigado. Eu sou fraco e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém? Então essa humildade que reconhece quem nós somos. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó. Resistir ao diabo, essa tentação do Éden que aconteceu ali, da independência de Deus. Toda a bênção, tudo aquilo que é bom, toda a boa dádiva vem do alto. Ela não é conquistada por mérito, ela não é conquistada na terra. Isso é uma fábula de conquistar a liberdade, conquistar a felicidade por conta própria, por mérito próprio. Isso não é graça, isso é ilusão. Amém? Então, se a gente quer Deus dá graça aos humildes, se a gente quer a graça de Deus, não é por uma conquista, mas é por um posicionamento diante de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Amém? Então não é conquista, a gente não consegue controlar. Quando a gente está em momento difícil, a gente não consegue tentar retomar o controle.
Não tem jeito. A gente precisa da graça do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Verso 8, verso 9 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Ele fala que para você se arrepender, limpa as suas mãos, mas arrepender principalmente, veja o que está escrito aí: e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Sobre todas as coisas que a gente tem que guardar, né, de raiz de amargura, sobre sentimentos, a gente não anda por sentimentos, mas muitas vezes os sentimentos nos prendem, nos impedem desse acesso a chegai-vos a Deus. Muitas vezes o sentimento nos afasta de Deus. Não porque Deus depende disso, nada nos separa do amor de Cristo. Nós vimos também ali em Romanos 8. Mas muitas vezes os nossos sentimentos nos separam das pessoas, nos separam de Deus, nos afastam. Então, arrependam-se, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? E que a gente não fique com pensamento duplo, que a gente não fique com sentimento, um ânimo. Esse ânimo tem a ver com a nossa alma, tem a ver com lá dentro de nós. Então, essa purificação do coração, tem um coração íntegro, inteiro. Não é dividido, não perfeito, só o Senhor pode aperfeiçoar. Ninguém está falando aqui não sem pecado, mas senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertam seu riso em pranto, em gozo em tristeza. De outra maneira, arrependam-se em verdade, arrependam-se com honestidade. Quando eu sou honesto, eu reconheço que as minhas fraquezas, as minhas limitações, eu me torno humilde. Quando eu sou honesto, não é só me fazer de vítima, tadinho de mim, como eu sou fraquinho, como eu não sei nada. Honesto é ser sincero. Honesto é, como Paulo falou, eu sou o principal dos pecadores, mesmo ele sendo um grande apóstolo, né? É não confiar na sua própria força, é saber o limite da nossa força. E a gente pode fazer isso tão fácil, né? Chegai-vos a Deus. E a gente tem uma história no Velho Testamento que Moisés, ele chegou a Deus, ele conhecia Deus, Deus falava com ele, e a tal ponto que os irmãos dele, né, Arão e Miriam, ficaram assim enciumados e começaram a reclamar. E Deus falou: eu falo com Moisés, eu converso com ele. Mas quando Moisés desceu daquele monte, ele estava com o rosto brilhando, ele teve que colocar um véu. Só que chegou um momento, ele continuou com aquele véu, né? E o brilho não estava mais no rosto dele, mas ele estava com aquele véu. Em Coríntios fala, né, que com o rosto descoberto, olhando como no espelho. E tem hora que é difícil a gente olhar nesse espelho e ver. Quando o tempo vai passando, a gente vai vendo as rugas, né? Vai vendo as marcas. É isso que acontece, né? O cabelo vai raleando, né? A gente vai mudando, né? O tempo as marcas das rugas da idade vai aparecendo, né? E não tem Photoshop, né? Quando a gente termina de lá de tomar banho, vai direto no espelho, ou acorda de manhã, não tem Photoshop. Mas essa humildade, então, ela abre espaço para a operação da graça. É uma humildade que porque a honestidade precede a humildade. Não tem como ter humildade sem honestidade. Dá uma olhada naquela história do filho pródigo. Um filho que saiu, aprontou todas, e quando ele voltou, ele sabia o que ele tinha aprontado. Ele falou: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um servo. Mas o filho mais velho, né, que não tinha feito, no conceito dele, nada de errado, ele servia o pai também por conta que estava esperando a herança. Na verdade, aqueles dois filhos, a única preocupação que eles tinham com o pai é a herança, né? Um, me dá a minha herança que eu vou sair, e o outro estava servindo o pai porque não via a hora de pegar a herança do pai, estava bravo lá. Então o relacionamento dos dois não era com o pai, era relacionamento com as coisas do pai, com a posição que eles tinham. E a graça de Deus, ele é o poder de Deus para mudar o que precisa ser mudado na minha vida.
A graça de Deus é o poder de Deus para colocar a coisa em ordem que precisa ser colocada, a situação em ordem, aquilo que a gente teme, aquilo que dói no nosso coração. Mas essa transformação é a graça de Deus, a operação do Espírito Santo em nós. Amém? E para que isso aconteça, a gente tem que criar espaço. Esse espaço na palavra de Deus está dizendo que a gente tem que ser humilde. E para que a gente seja humilde, a gente tem que preceder com honestidade. Há um homem no Velho Testamento, um servo de Deus, Deus mudou o nome dele e deu o nome dele Israel. Só que o nome dele era Jacó, que era enganador. E ele tentou essa bênção, ele tentou receber a bênção do pai, primeiro do pai, né? E ele chegava lá, ele disse que era o irmão mais velho, que ele queria primogenitura. Primeiro enganou o irmão, depois enganou o pai, dizendo que era Esaú. Então, e o nome dele significava enganador. E até um dia que ele quis de fato a bênção de Deus e começou a brigar, né, com o anjo. Interessante que naquela briga com o anjo perguntou para ele: quem é você? E ele teve que dizer: eu sou Jacó. Ele teve que responder com honestidade, na primeira vez que ele não se fez passar por outra pessoa: eu sou enganador. E naquele momento, quando ele mostrou quem ele era, quando ele teve coragem, né, de se abrir em humildade, criou esse espaço. Então a honestidade precede a humildade, com o rosto descoberto, sem cera. Amém? A gente lembra disso, então. Deus dá graça humilde, mas para que a gente tenha humildade, a gente tem que ter primeiro honestidade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, ele vem, né? O temor do Senhor é o princípio, é onde a gente aprende a sabedoria. Dizem que tem aquela pessoa que é nécia, ela nunca aprende com seus erros, né? O inteligente, ele aprende com os erros dos outros, mas o sábio, aprende com os seus próprios erros, né? Mas o sábio aprende até com o erro dos outros. Pode ouvir a instrução. Ele aprende olhando, observando, ele aprende pela palavra de Deus. E a forma com que a gente aprende é o temor do Senhor, então é a forma com que a gente aprende a sabedoria. E fala que diante da honra, humilhai-vos, para que o seu tempo ele vos exaltará. Então, adiante da honra vem a humildade. Novamente aqui, você quer a graça de Deus? Você quer aprender no meio do sofrimento? Você quer a sabedoria, como aconteceu com Jó, que a Isa estava compartilhando aqui? De novo, você precisa de humildade. Você precisa encarar a situação. Você precisa ter honestidade. Senhor, o que está dentro de mim? O que está incomodando? O que não te agrada na minha vida? Adiante da honra vai a humildade. E o versículo, então, Provérbios 3, 5, 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Então, tem um paralelo muito grande em Tiago, né? Não seja soberbo, não seja sábio aos teus olhos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. O Senhor dá graça aos humildes. Feche os seus olhos. O Senhor é aquele que é bom em todo o tempo. Ele é fiel. Ele não muda. Nele não há sombra de variação. Ele não é alterado. O Senhor não é alterado pelo nosso comportamento. Hoje nós estamos lembrando do Dia dos Pais. Eu queria que você lembrasse que Deus não quer apenas mudar o seu comportamento. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o teu caráter, Ele quer que você se fique cada vez mais parecido com Jesus. E o Senhor Jesus, Ele é o Rei que veio como Rei humilde, Príncipe da paz. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
encontrarei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. E o Pai quer transformar a tua vida. E precisa haver espaço para isso, precisa haver humildade, precisa haver honestidade que precede a humildade. E precisa haver humildade para que haja espaço para que a graça de Deus invada todos os lugares. Todos os lugares de dificuldade, todos os lugares de conflito, todos os lugares que precisam ser consertados, todos os lugares que precisam ser restaurados dentro de nós, para que o reino de Deus, para que o domínio de Deus em nós seja restaurado, a bênção do Senhor possa fluir em nós, através de nós, e abençoar os que estão ao nosso lado. Quando a gente pensa em mundo, quando a gente pensa na realidade que a gente vive, é uma realidade caída. Mas a gente pode ter esperança, uma esperança viva, quando a gente encontra a graça de Deus. Só a graça de Deus para fazer novas todas as coisas. Em Apocalipse fala do rio da vida. Venha e beba de graça da água da vida. Isaías fala que venha e comprai sem dinheiro. Sem dinheiro. A abundância, a graça de Deus. Para aquilo que a gente imagina que não tem jeito, tem jeito. Tem jeito por causa do Senhor Jesus. Tem jeito por causa da cruz do Senhor. Tem jeito porque o nosso Rei, o Rei da Glória, se fez um de nós. Se fez humilde. E o Senhor o exaltou sobremaneira. E por causa do Senhor Jesus é que nós temos esperança. Só por causa do Senhor que nós estamos aqui essa noite. E eu quero te convidar para você colocar o teu coração diante do Senhor agora. Amém? Que você tenha esse momento agora de colocar a tua vida diante do Senhor com humildade, com honestidade. O que está incomodando o teu coração? O que está machucando o teu coração? Deus não é dependente, né? Que a palavra de Deus também nos diz que enganoso é o coração do homem. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. O que está te afastando da graça de Deus, de ser cheio da graça, de ter espaço para que a graça de Deus opere na tua vida. Deus resiste aos soberbos, aquele que confia em si mesmo, que confia nos seus próprios pensamentos, mas dá graça àqueles que se submetem, àqueles que se dobram, aqueles que reconhecem. Amém? Pai, eu quero orar por cada pessoa aqui essa noite. Senhor, basta uma palavra tua, Senhor, para fazer ossos secos se juntarem, para trazer vida aonde precisa ser revivido, e para trazer avivamento, para trazer restauração, para trazer glória ao teu nome. Senhor, o Senhor nos chamou para si, o Senhor nos chamou para ti, para uma vida e vida abundante. Não uma vida livre de sofrimentos, porque o Senhor nos disse que nesse mundo teríamos tribulações, mas que a gente pudesse ter bom ânimo, não um ânimo duplo, porque o Senhor venceu o mundo. Mas nós não queremos ficar apenas com frases decoradas, nós queremos essa noite, Senhor, abrir nosso coração diante do Senhor, conforme nós cantamos, Senhor, na nossa fraqueza, Senhor, que a tua graça possa abundar nas nossas limitações, na nossa fraqueza, Senhor, na nossa fé ainda tão fraca muitas vezes, Senhor.
mas que o Senhor possa estar transbordando, onde essa fraqueza tem nos incomodado, Senhor, tem nos feito sofrer, muitas vezes tristes, Senhor, que a Tua graça possa abundar, Senhor. Eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja falando essa noite de uma maneira real, de uma maneira incontestável, porque o Senhor é aquele que fala aos corações, o Senhor é aquele que muda as situações, só o Senhor pode mudar e definir a realidade, Senhor, e não apenas a realidade de hoje, não apenas o que nós estamos pensando, vendo e discernindo fisicamente, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Só o Senhor pode mudar a realidade eterna, Senhor. Só o Senhor pode mudar coisas que continuam e perduram pela eternidade. Só o Senhor é Deus. Não há outro que possamos buscar, não há outro que possamos clamar, não há outro que possamos orar e ser ouvido, Senhor. Por isso eu te peço que o Teu Santo Espírito essa noite, Senhor, toque corações aqui e haja transformação, haja restauração, haja arrependimento, Senhor, de muitas vezes andar conforme nosso próprio entendimento, nossa própria forma de pensar, mas que possamos nos submeter ao Senhor e encontrar graça em tempo oportuno, Senhor. Que possa haver humildade e honestidade nos nossos corações nesse momento, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, Senhor. Amém?